Então, olha, em primeiro lugar, insuficiência renal aguda é um problema que continua cada vez mais frequente. Certamente vocês vão se deparar com insuficiência renal aguda. Isso aqui são dados oficiais americanos de hospitalização. Se vocês olharem dos últimos anos, de 80 até o início do ano 2000, a incidência de insuficiência renal aguda vem aumentando ano após ano. Isso aqui até o ano de 2002. Mais recentemente, o mesmo banco de dados mostra uma incidência crescente de insuficiência renal aguda nos últimos anos. Portanto, é algo que vem acontecendo cada vez mais em doentes hospitalizados e vocês todos vão se deparar com isso, né? Isso aqui são dados aqui do HC, do nosso grupo de insuficiência renal aguda, um levantamento de 9 anos, né? Provavelmente alguns participaram, talvez, desses casos aqui. Então, vocês vejam que no nosso hospital, ao longo dos últimos anos, de 97 até o início de 2000, também a incidência aumentou aqui no hospital. Neste período, só para vocês terem uma ideia, qual é o doente que a gente atende hoje com insuficiência renal aguda? Alô? Então, qual é o doente que a gente atende com insuficiência renal aguda hoje? Então, desculpe, peraí. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, olha, nesse período de 9 anos, aqui no Hospital das Clínicas, o grupo atendeu 12 mil pacientes. Nós excluímos doentes que tinham doença renal crônica, crianças transplantados, terminamos com 6 mil pacientes, excluímos os que tiveram 2 episódios de IRA e terminamos com uma casuística de 5.600 pacientes com insuficiência renal aguda. Qual é o doente que a gente atende com insuficiência renal aguda? Como é que é esse paciente? Se vocês olharem aqui, então, ao longo dos anos, a gente vê que a idade média cresceu. Esses pacientes são mais velhos, passou de 55 anos para 60 anos. A presença de comorbidades é crescente. Em 30% deles nós tivemos diabetes mellitus, 20% com neoplasias, quase metade deles tinham hipertensão arterial. Então, esse é o doente com insuficiência renal aguda que a gente atende hoje. Ele é um pouco mais velho e tem várias comorbidades, certo? E onde estão esses doentes? Aqui em azul claro são as UTIs, aqui o pronto-socorro e aqui as enfermarias. Claramente a gente vê que ano após ano esses doentes estão aonde? Eles estão nas terapias intensivas. A grande maioria deles está na UTI. Isso significa o seguinte, que mais da metade deles em algum momento necessita de suporte ventilatório ou uso de drogas vasoativas, apresenta alguma instabilidade hemodinâmica. Então esse é o doente que a gente atende hoje com insuficiência renal aguda. Tá? Isso se repete em todas as casuísticas. Como eu disse para vocês, o HC é um dos grandes grupos, e se a gente for levantar as casuísticas fora, é muito semelhante. Isso aqui é um dado que nós fizemos no levantamento na América Latina, um corte transversal. Em algum momento a gente verifica que na América Latina, num período, a gente conseguiu levantar 2.500 pacientes, a maior parte deles também estava na UTI. Se a gente olhar a idade desses pacientes, é muito semelhante aos dados que eu apresentei para vocês, e a mortalidade desse grupo era cerca de 32%, um pouco menor. Tá? Então, nesse levantamento ainda, a gente verifica que as principais causas são muito semelhantes às que se encontram em países desenvolvidos, que é principalmente a sepse, falência de múltiplos órgãos. Os pacientes são mais idosos, né? E nos países em desenvolvimento, principalmente na América Latina, a gente encontra as mesmas causas, principalmente nos hospitais universitários, as causas são muito semelhantes. Porém, ainda a gente encontra outras causas de insuficiência renal aguda na América Latina, diferente dos países do primeiro mundo, como as doenças infecciosas, IRA causadas por peçonhas animais, né? E o uso de ervas e medicamentos populares, são outras causas importantes de insuficiência renal aguda na América Latina. Esse aqui é um dado, é um dos maiores estudos de insuficiência renal aguda em terapia intensiva. Quem tiver interesse, é só procurar BEST Study. Isso aqui foi um estudo multicêntrico, 50 e poucas unidades de terapia intensiva em 25 países do mundo. Nós participamos aqui no HC, nós somos o 7º centro que mais colocou pacientes nesse estudo, por isso a gente participou, principalmente quem participou ativamente foi a Etienne Macedo, uma ex-aluna aqui da casa,
E a gente verifica que, nesse levantamento, tem várias publicações, o critério de insuficiência renal aguda foi esse, que é uma coisa um pouco particular, uma diurese menor que 200, uma ureia acima de 180. A incidência de insuficiência renal aguda nas UTIs, nessas 50 UTIs em 25 países, em diferentes continentes, foi cerca de 6%, e a mortalidade hospitalar foi cerca de 60%. Então, é um problema comum em países de desenvolvimento ou países desenvolvidos. O que eu vou trazer para vocês agora são novos conceitos, algumas mudanças de insuficiência renal aguda, muito diferente do que a gente aprendeu, vocês também aprenderam na graduação. As coisas têm mudado em relação à insuficiência renal aguda. Primeiro, essa é a definição clássica, tem todo o livro-texto. O que é insuficiência renal aguda? Insuficiência renal aguda é uma síndrome que se caracteriza por redução abrupta da filtração glomerular com consequente retenção de compostos nitrogenados, geralmente acompanhado por redução de volume urinário. Essa é a definição clássica, completamente antiquada e que não atende mais à insuficiência renal aguda dos dias de hoje. Então, uma outra coisa que vocês vão olhar, se vocês forem ver definição de insuficiência renal aguda, vocês vão encontrar mais de 30 definições de IRA. O que acontece com isso? Se você tem tanta definição, é difícil você produzir trabalhos e a coisa evoluir. E, de fato, a insuficiência renal aguda foi uma das áreas, embora seja muito frequente, muito prevalente, uma das áreas em medicina que pouco se desenvolveu. Só nos últimos anos a gente conseguiu dar um passo um pouquinho maior. E um dos problemas são as definições. Cada grupo utiliza uma definição para a insuficiência renal aguda. Ureia acima de 200, creatinina acima de 5, ou quando o doente tem uma indicação de diálise, ou quando precisa de diálise. Então, é um saco de gatos em relação à definição da insuficiência renal aguda. Isso atrapalhou muito o desenvolvimento, né? Só para vocês terem uma ideia, dependendo da definição que você usa, se você usar, por exemplo, uma creatinina maior do que 0,3 ou maior do que 0,5, você vai ter uma incidência diferente de insuficiência renal aguda. Óbvio que quanto maior o rigor no seu critério, menor vai ser a incidência, e, em compensação, a mortalidade vai ser maior. Então, isso leva a diferentes incidências, diferentes definições. Então, é muito difícil você conseguir fazer estudos e evoluir, né? Outra coisa que nós aprendemos, diferentemente do que muitos ensinaram na graduação, aqui veja, aqui são pacientes com instrumentos de cirurgia cardíaca, aqui é a mortalidade em 30 dias. Vejam, aqui são variações da creatinina, e aqui a gente está falando de 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, variações mínimas da creatinina. Se vocês olharem aqui, pequenas variações da creatinina já acarretam elevação na mortalidade. Então, diferentemente, não espere ter uma insuficiência renal aguda, uma creatinina de 5, 6 para pensar em insuficiência renal aguda. Não. Pequenos impactos, pequenas variações da creatinina já tem um impacto na mortalidade. Não estou falando nem na evolução do doente. Isso aqui é um estudo de sepsis, feito para estudo de sepsis do Jean-Louis Vincent e outros, e eles tiraram esse dado muito interessante. Então, são doentes críticos, e era um estudo de sepsis. Se vocês olharem aqui, na abscissa, nós temos aqui é a mortalidade de 28 dias, aqui é a creatinina de apresentação na entrada da UTI. Então, na entrada da UTI, a creatinina dos doentes, aqui menor que 1,2, aqui 1,2, 1,9, 2 a 3,4, 3,5 a 4,9 e acima de 5. Então, veja, a creatinina de entrada do doente, na admissão na UTI, tem impacto na mortalidade em 28 dias. Ou seja, quanto maior a creatinina de apresentação, de admissão na UTI, maior a mortalidade. Agora, o que é interessante? Esses doentes foram tratados 24 horas depois, tomadas todas as medidas de terapia intensiva. Veja aqui, aqueles que tinham uma creatina normal, 24 horas depois de cuidados intensivos, a mortalidade permanecia a mesma, né? Por outro lado, se a creatinina sobe acima do normal, a mortalidade sobe. Se vocês pegarem os doentes que já tinham uma insuficiência renal na apresentação, 1,2 a 1,9, e normaliza essa creatina 24 horas depois, a mortalidade reduz. Se elas permanecem entre 1,2 e 1,9, a mortalidade continua em 30% de 28 dias. Se ela piora, essa mortalidade aumenta.
A mesma coisa para doentes com uma creatinina mais elevada. Se ela normalizar, a mortalidade cai. Se ela piorar, a mortalidade sobe. Então, são doentes de terapia intensiva mostrando o impacto que tem a presença de pequenas variações da creatinina. Não estamos falando de insuficiência renal aguda, uremia, né? Então, esse é o primeiro conceito importante que mudou do passado. Quer dizer, antes a gente ficava preocupado com o doente que tivesse oligúrico, anúrico, creatinina elevada. Não. Pequenas variações da creatinina têm impacto na mortalidade desses doentes, né? Isso aqui é um outro estudo só para ilustrar, são estudos mais recentes, para mostrar que aqui está em milimol, micromol. Pequenas variações da creatinina impactam na incidência e impactam na mortalidade. Aqui são aumentos percentuais, veja que um aumento de 25% da creatinina inicial já acarreta já uma mortalidade. Se aumentar 50% da creatinina inicial, portanto, de 1, por exemplo, para 1,5, isso já acarreta aumento na mortalidade. Então, nós estamos falando, esse é o primeiro conceito importante que eu queria passar para vocês. Não esperem encontrar uma uremia dialítica para ter um impacto na mortalidade. Não, esses doentes com alterações da função renal, pequenas alterações têm impacto, e por causa disso as definições mudaram de insuficiência renal aguda. Vocês estão familiarizados com algumas delas. Está aqui mais um estudo americano para mostrar que pequenas variações da creatinina, como meio a 0,9, isso já aumenta a chance de morte desses doentes com insuficiência renal aguda hospitalizados. Quanto maior esse aumento, maior é a chance dele morrer. Como mostra esse gráfico, inclusive ajustado para sexo, idade ou para ajuste de outras variáveis. Portanto, pequenos aumentos acarretam aumento da mortalidade. Isso aqui é uma meta-análise em que eles incluíram estudos com aumento pequeno de 25% da creatinina ou um aumento de meio, só para mostrar para vocês que, de fato, esses pequenos aumentos já têm um risco relativo aumentado de morte, né? E se for maior, evidentemente o risco é maior. Tá? Então, aumentos percentuais pequenos têm um risco relativo aumentado de morte. Então, acho que não deixa dúvida que pequenas variações da creatinina têm impacto na mortalidade. Uma outra coisa que está mudando, eu, a patroa, o Xim, a gente sempre chamou de IRA, era insuficiência renal aguda, isso é um acrônimo consagrado, né? Os americanos mudaram de insuficiência para injúria por uma razão, porque existe uma nova abordagem, porque quando a gente fala de insuficiência, a gente está falando já de uma falência do rim. Entretanto, como eu mostrei para vocês, pequenas alterações da função renal, mesmo sem ter uma insuficiência, uma falência, isso é muito importante. Então, os americanos já mudaram de insuficiência para acute kidney injury, ao invés de insuficiência para injury, isso está consagrado no mundo, né? E nós, IRA se referia à insuficiência, então nós, de acordo com essa mudança, a gente ainda não definiu exatamente se nós vamos chamar de injúria ou de lesão renal aguda, muita gente chama de lesão renal aguda ao invés de insuficiência. Eu prefiro injúria, porque só para manter o acrônimo IRA, porque é uma coisa consagrada. O doente tem uma IRA, então provavelmente nós vamos chamar de injúria renal aguda. E qual a importância disso? A importância é que, quando a gente falava de insuficiência renal aguda, a gente falava de insuficiência, de falência. A gente estava chegando nesse momento sempre. E nesse momento não há muito o que fazer, tá certo? Então, aqueles que já lidaram com IRA sabem que, na verdade, nosso tratamento é de suporte. Não, a gente não muda a história, né? A gente mantém esse doente vivo, né? Porque a gente chega sempre muito tarde. Então, a ideia do conceito de mudar para injúria renal aguda é tentar pegar fases mais iniciais, uma fase de lesão aqui, de injúria, onde talvez a gente possa intervir, prevenir ou mudar a evolução desses doentes, né? Então, a ideia é que a gente sempre chega aqui, na verdade. Olha, os marcadores tradicionais que vocês conhecem, ureia, creatinina, então a gente está chegando nessa fase aqui, em que a possibilidade de tratamento é mínima, a não ser diálise, que é o único tratamento que efetivamente existe, né? E que a mortalidade é alta, como vocês vão ver, eu vou mostrar depois para vocês. Então, chegar nessa fase aqui é muito ruim, e é o que a gente tem feito ao longo desses anos todos. Então, a ideia é mudar. Então, a nossa ideia é talvez usar novos biomarcadores, eu vou só dar uma pincelada sobre isso, para a gente tentar fazer um diagnóstico mais precoce, para ter uma possibilidade de intervir antes e tentar diminuir essa mortalidade. Então, essa ideia de mudar de insuficiência para injúria é exatamente fazer isso. A gente quer chegar, quanto mais para a esquerda a gente chegar aqui, melhor.
Por causa disso, algumas definições, então aquela definição clássica foi abandonada, outras definições foram feitas, quantificando uma maneira, essas definições quantificam a perda de função renal. Uma das primeiras, desde 2004, é o RIFLE, que vocês conhecem, que é risco, injúria, falência, perda e doença renal crônica, baseado em aumentos da creatinina ou queda da filtração glomerular. Em geral, a gente usa mais aumento da creatinina. Então, um aumento de 50% da creatinina é o risco, aumento de 100% injúria, aumento de 200% falência. Se essa ira persiste por mais de um mês, é perda. Se persistir além de 3 meses, é uma doença renal crônica já. E, além do critério creatinina, você pode utilizar o critério diurese. Pouca gente usa, mas é um critério, a gente tem estudos mostrando que é um critério talvez até mais fidedigno do que a creatinina. Então, meio ml por quilo por hora por 6 horas, por 12, ou anúria, ou 0,3 ml por quilo por hora, é falência. Então, você consegue estadiar. E a gente sabe quanto pior o estadio, mais grave a evolução desses doentes. Então, essa foi uma primeira definição. Depois disso, em 2007, essa definição foi simplificada, então a gente quase já não usa mais o RIFLE, nós estamos usando o AQIM, que é basicamente a mesma definição, exceto que variações de 0,3. 0,3 significa já uma insuficiência renal aguda, estadio 1. Então, alterações de 0,3 ou 50%, essa é a diferença. Esse é o estádio 1 e aqueles outros 2 estágios foram suprimidos. Então, simplificou. Insuficiência renal aguda, pelo critério aqui, dependendo da variação, você tem estágios 1, 2 ou 3. Né? Isso ainda foi mais ainda, nós temos já diretrizes, que é o CADIGO, né? Então é a diretriz que o mundo todo adota, isso de 2012, e que simplesmente fez o seguinte, um aumento de 0,3 em 48 horas é insuficiência renal aguda estadio 1, com um aumento de 50% em até 7 dias. Então, essa é a definição mais utilizada. Eu recomendaria para quem quer fazer algum estudo, ou principalmente estudos epidemiológicos, que utilize essa definição. Então, um aumento de 0,3 em 48 horas ou 50% de aumento em até 7 dias. 2 a 2,9 vezes o aumento da creatinina estadio 2 e acima de 3, ou se a creatinina já se apresentar acima de 4 ou necessitar de diálise, é estadio 3. Então, essa é a classificação CADIGO de 2012, que a maioria utiliza. E os critérios de diurese também se mantêm. E já tem vários estudos mostrando que essa definição funciona. Aqui é o RIFLE, e vocês veem que quanto pior é o estadio, pior é a mortalidade desses doentes críticos com insuficiência renal aguda. Tá? Então, você classifica o teu doente, você tem um risco aumentado. Isso aqui é só para mostrar a quantidade de trabalhos, e mostram que é RIF, todos os estudos concordam e mostram que existe uma correlação entre a gravidade da ira e a mortalidade. Então, a literatura está cheia desses estudos. Né? Só um rápido comentário, quer dizer, essas diretrizes são muito interessantes para estudos epidemiológicos e para ensaios clínicos. Certamente isso é muito importante, alguém quiser fazer algum estudo. Para o manuseio clínico individual, na hora de você ver o seu doente, é algo que a gente precisa discutir. Né? Esses estadiamentos são muito bons. Nos estados iniciais você tem uma alta sensibilidade, uma baixa especificidade, mas eles têm uma vantagem, eles permitem o reconhecimento precoce da insuficiência renal aguda e a gente viu que pequenas variações têm um impacto importante na mortalidade. Como eu disse, esse reconhecimento precoce passa pelo descobrimento de novos biomarcadores. Creatinina e ureia que nós usamos são maus marcadores da função renal. Elas só se alteram quando o clearance cai mais de 40%. Quer dizer, então, quando vocês têm uma creatinina e uma ureia alterada, isso significa uma perda de 60% já da função renal. Então, são marcadores ruins da função renal. São tardios. Por isso, nós estamos buscando novos biomarcadores. Tem vários. Se vocês olharem aqui, a lista é enorme. Aqui está ressaltado 2 deles que provavelmente são os melhores, pelo menos os estudos atuais mostram, tanto que já existem kits e já existem hospitais utilizando esses 2 biomarcadores, são 2 biomarcadores intracelulares, o TIP2 e o GFB7, está aqui, são esses 2 biomarcadores. Quando você tem uma agressão no túbulo renal,
o ciclo celular para, libera esses dois biomarcadores, que é o Tissue Inhibitor Metalloproteinase 2 e o IGF-B, Insulin Growth Factor Binding Protein 7, e eles funcionam juntos, então o produto dos dois são atualmente os dois biomarcadores mais utilizados, né? Existe uma lista enorme de biomarcadores, vocês já ouviram falar do Edigal, da interleucina 18, do KIM1, do Fatty Acid Binding Protein, são outros biomarcadores muito utilizados. Em algumas circunstâncias eles são muito bons, cirurgia cardíaca, por exemplo, Edigal é interessante, o KIM1 parece estar mais envolvido na recuperação, só para vocês verem que mesmo esses biomarcadores é um problema, porque cada um aparece em algum momento, eles são mais precoces do que a creatinina, mas aparece em diferentes momentos, né? E também eles aparecem em momentos diferentes da insuficiência renal aguda. Então, você tem uma agressão de insuficiência renal aguda, quando é leve, alguns deles sobem, e alguns vão sumir ou desaparecer na recuperação. Então, ainda é algo que está para a gente estabelecer. Provavelmente nós não vamos ter uma troponina, como ocorre no infarto do miocárdio, que é um marcador indiscutível. A gente não vai ter, embora a gente tenha procurado, porque esses diferentes biomarcadores têm diferentes desempenhos, né? Esse aqui, como eu disse para vocês, aqueles dois biomarcadores celulares, existe um kit que você tem o resultado em 20 minutos, você aplica na urina do doente, você pega a urina do paciente, aplica esse kit, em 20 minutos você tem, e dependendo do resultado, se for menor que 0,3, ele tem baixo risco para ter insuficiência renal aguda, entre 0,3, aqui está errado, e 2, ele tem uma chance de 4,2 vezes de ter IRA, e se for acima de 2, é um paciente de alto risco para insuficiência renal aguda, você consegue prever melhor quem tem insuficiência renal aguda. Alguns centros da Europa, como o Cláudio Ronco, na Itália, já usam isso rotineiramente. O grupo de insuficiência renal aguda vai com isso. Quando identifica um doente de alto risco, eles aplicam esse teste, em 20 minutos você tem, e eles classificam os doentes. Aqueles de alto risco são colocados em vigilância, monitoram dose de remédios, evita contrastes, enfim. Então, isso aqui já está sendo aplicado por várias pessoas. A ideia com esses biomarcadores, porque a creatininureia vai identificar aqui, quando você tem uma queda da filtração. Nós queremos identificar já pacientes antes de ter uma queda da filtração, que já tem uma lesão tubular, e porque esses também evoluem pior, isso tem impacto na mortalidade, como vocês vão ver. Então, esses biomarcadores, então, procura identificar esses pacientes. De tal maneira que hoje a gente já está identificando esse doente que tem uma creatinina normal, a ureia normal e o biomarcador positivo. Então, é um doente que tem uma alteração celular ou estrutural, mas ele não tem uma alteração funcional. Então, é um novo doente, um doente que a gente não sabe o que significa, mas a gente sabe que tem impacto. Se vocês olharem aqui, olha, creatinina normal, Edigal aumentado em doentes na emergência. Então, se vocês olharem aqui, esse doente com uma creatina normal, mas com biomarcador positivo, ele tem eventos adversos maiores, incluindo mortalidade, né? E um outro biomarcador, creatina normal, biomarcador positivo, eles têm uma taxa aumentada de eventos adversos, incluindo mortalidade. Então, hoje a gente já tem um novo grupo de doentes que tem uma lesão estrutural, não tem uma alteração funcional, e isso é uma insuficiência renal aguda, é um novo doente que nós estamos identificando. Bom, vamos falar de outras coisas. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa é evitar que o doente tenha insuficiência renal aguda. Então, alguns fatores de risco são identificáveis na insuficiência renal aguda. Esses são fatores de risco, são doentes predispostos a ter insuficiência renal aguda, e são fatores que não são modificáveis porque eles têm a idade, o sexo masculino, a raça negra, são fatores predisponentes para a insuficiência renal aguda. A presença de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doença hepática, cardíaca, coronariana, pulmonar, doença periférica e câncer. Então, a presença de qualquer comorbidade predispõe esses doentes a ter insuficiência renal aguda. Então, são fatores que não são modificáveis. Eu coloquei a tabela original só para mostrar que existem várias referências suportando esses fatores de risco. E existem fatores de risco que são potencialmente modificáveis, que vocês têm que reconhecer. Então, tem vários artigos suportando isso.
anemia é um fator de risco, o doente em estado crítico, presença de sepsis, trauma, grandes cirurgias, como cirurgia cardíaca e outras não cardíacas, a exposição ao radiocontraste, sobrecarga de volume, principalmente depois da era Rivers, a sobrecarga de volume é um fator de risco, a ressuscitação com colóides sintéticos e soluções ricas em cloreto, uso de a toxicidade de drogas, certamente isso é muito importante, e todo o procedimento de emergência, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de insuficiência renal aguda, potencialmente modificáveis, e vocês devem reconhecer isso, né? Um pouquinho de classificação e fisiopatologia da IRA. Então, classicamente, a gente divide a insuficiência renal aguda em causas pré-renais, renais e pós-renais. Pós-renais e pré-renais são fáceis de identificar e potencialmente tratáveis se vocês reverterem a causa, hipovolemia, hipoperfusão ou obstrução, seja prostática, de bexiga, de ureter, vocês conseguem reverter. E aí a gente acaba com as causas renais, sendo que a principal causa é a necrose tubular aguda, né, principalmente causada por isquemia. Então, a principal causa de IRA renal é a NTA causada por isquemia, mas também é importante as toxinas e os pigmentos, como hemoglobina, mioglobina, são outras causas de necrose tubular aguda. Lembrar que existem outras causas renais, além de necrose tubular aguda, nefrite intersticial, principalmente por drogas, por anti-inflamatórios, por exemplo, as glomerulonefrites é uma causa de insuficiência renal aguda e doenças vasculares também. Mas a mais importante, então, aqui seriam as causas das causas renais, a NTA, principalmente causada por isquemia, e, portanto, é a NTA causada por isquemia. Por quê? Porque sempre você vai ter, em geral, dependendo da causa, por exemplo, na sepsis, no uso de medicamentos, ou em estados como cirrose, a síndrome nefrótica, ou perdas de volume na hepatorrenal, ou doenças vasculares, você sempre vai ter um certo grau de isquemia, né? Então, a isquemia é a causa mais importante de NTA. Aqui é um túbulo completamente necrosado, né? É o que a gente encontra na NTA, uma necrose tubular aguda. Tá? E é interessante, alguém pode estar se perguntando, poxa, mas o rim, a isquemia é a principal causa de necrose tubular aguda num órgão que recebe 25% do débito cardíaco, que é o órgão mais vascularizado e, no entanto, é um órgão que a isquemia é a causa predominante de insuficiência renal aguda. E a gente sabe também que os segmentos mais acometidos são a pars reta e a porção espessa da alça ascendente de Ine, né? Então, quando se fala em necrose tubular aguda, esses são os segmentos que são acometidos na NTA. E por que isso? Porque isso aqui, o rim tem uma particularidade. Se vocês olharem, 25% do débito vai para o rim. De fato, o rim é o órgão mais vascularizado, irrigado do que o coração, do que o cérebro, como vocês olham aqui, né? E a oferta de O2 por causa disso para o rim é bem grande, maior até do que no coração, no cérebro. E o consumo de O2 nos rins não é tão grande assim, tá certo? E se vocês compararem o consumo e a oferta, no rim não é tão ruim, é muito maior no coração. Poxa, e por que o rim é tão predisposto à insuficiência renal aguda? Por causa desta particularidade aqui, ó. A medula renal, 2/3 do fluxo de sangue vai para a córtex, onde estão os glomérulos. Só 1/3 vai para a medula. Se vocês forem olhar a medula renal, o fluxo sanguíneo, embora seja grande, há um grande consumo. Se vocês olharem o consumo e oferta na medula renal, ela é bem maior, ela é até maior do que no próprio coração. Então, existe uma heterogeneidade do fluxo. Embora o rim seja muito vascularizado, o que acontece? A tensão de O2 vai caindo ao longo que você adentra a medula renal. Então, aqui é a córtex, 2/3 vai para cá, 1/3 só que vai para o fluxo, e aqui está a pars reta e aqui está a alça ascendente dele. E se vocês forem ver a PO2 aqui, ela é relativamente baixa. Então, esses segmentos trabalham no regime de hipóxia permanente. Quando sofrem uma agressão, é por isso que eles são suscetíveis a uma necrose tubular aguda. Então, embora o rim receba um grande fluxo em comparação aos outros órgãos, a medula renal trabalha no regime de hipóxia. E é por isso que ele é predisposto à isquemia renal. Né? Por isso que essa é a principal causa de NTA. Tá? Então, mas ao lado dessa particularidade, existem vários efeitos que são desencadeados, só um pouquinho de fisiopatologia na necrose tubular aguda. A gente tem efeitos vasculares, como vasoconstrição, excesso de endotelina, de substâncias vasoconstritoras,
algumas diminuição de substâncias vasodilatadoras, como prostaglandinas, e você vai ter isquemia e uma diminuição da filtração glomerular. Os mediadores inflamatórios também têm participação importante na insuficiência renal aguda. Isso aqui não dá para ver bem, é uma lesão, é uma microscopia eletrônica de uma NTA humana e mostra mais ou menos exatamente isso aqui. Você tem lesões vasculares que acontecem na necrose tubular aguda, o endotélio é lesado, várias células inflamatórias saem dos vasos, vão para o intestino e acabam lesando o túbulo renal. Existem fatores tubulares também, o excesso de cálcio ativa proteases que vão mudar o citoesqueleto da célula, então a célula necrosa e inicialmente ela tem uma alteração do citoesqueleto, diversas proteínas são ativadas, fosfolipases e que causam necrose tubular, né? O destacamento dessas células formam cilindros intratubulares que podem colaborar com a queda da filtração glomerular. Então, ao lado de fenômenos vasculares, você tem fenômenos tubulares que levam a uma obstrução tubular. Além disso, isso aqui são mecanismos intracelulares, isso vale para qualquer tecido, isquemia miocárdica, isquemia cerebral. Aliás, isso aqui a gente trouxe dos estudos em miocárdio, né? Então a gente sabe que após uma isquemia, e principalmente depois da reperfusão, várias cadeias são ativadas dentro da célula que causam lesão celular, como os radicais livres de oxigênio, aumento de cálcio, diminuição de óxido nítrico, diminuição do ATP, que colaboram para a lesão do túbulo renal. E também hoje a gente sabe que a inflamação, a lesão do túbulo libera citoquinas e quimoquinas que vão ativar células inflamatórias, e essas células inflamatórias acabam lesando o túbulo renal. Portanto, células inflamatórias também são parte importante da insuficiência renal aguda. Falar um pouquinho de ira nefrotóxica, é uma causa importante no ambiente hospitalar. Por que o rim é tão predisposto, além de trabalhar permanentemente no regime de hipóxia no túbulo, por que ele é particularmente vulnerável à toxicidade? Como eu disse, recebe 25% do débito cardíaco, isso leva à concentração das substâncias no rim. O rim ainda transporta várias dessas substâncias, né? Então, o rim é vulnerável, porque grande parte de antibióticos, contrastes, eles são concentrados e transportados no rim. Então, alguns dos agentes mais comuns, antibióticos, antirretrovirais, contrastes, anti-inflamatórios, imunossupressores, inibidores da enzima de conversão. A gente tem aí no nosso meio as peçonhas, venenos de cobra, de aranha, de lagarta, de abelha. Todos esses venenos são tóxicos e causam insuficiência renal aguda. Nós já tivemos ira por vários desses animais. E pigmentos como hemoglobina e a mioglobina em politraumatizados é uma causa importante de insuficiência renal aguda. Né? A ira nefrotóxica, diferentemente da ira isquêmica, ela tem uma letalidade mais baixa, ela é reversível com a suspensão do agente e é muito comum a gente não ter oligúria. Então não espere encontrar oligúria nas iras nefrotóxicas. Frequentemente os doentes continuam urinando, às vezes até com poliúria, e a creatinina começa a subir, a ureia, e o sujeito está urinando. Tá ok? O rim, diferentemente do cérebro e do coração, tem uma propriedade interessante, que é a regeneração. Ele necrosa, o túbulo renal, ele necrosa ou por apoptose ou por necrose, mas ele tem uma propriedade de se dediferenciar, proliferar e se regenerar. Esse processo todo leva, em média, 3 a 4 semanas. É o tempo que, na verdade, a gente mantém os doentes vivos, porque esse túbulo renal tem essa propriedade. Diferente do miocárdio, se vocês induzirem uma isquemia no miocárdio, ele vai ter uma área inativa. Se for no cérebro, ele vai ter uma área inativa, vai ficar com algum déficit motor. Mas no rim, o rim tem essa propriedade. Então, a gente tem, na verdade, é que manter o sujeito vivo e esperando que ele recupere espontaneamente. Aqueles estudos de fisiopatologia, a gente está tentando mudar isso aqui, acelerar esse ciclo, ao invés de deixar o doente 4 semanas hospitalizado até que ele recupere espontaneamente a função renal. O que a gente pode fazer? Isso aqui é do CADIGO, das diretrizes, para a gente prevenir antes de entrar no único tratamento que existe, que é a diálise, né? Então, para todos os estágios de risco, de estágios da insuficiência renal aguda, descontinuar os agentes nefrotóxicos, assegurar o estado volêmico, que é a pressão de perfusão,
Considerar a monitorização hemodinâmica dos doentes críticos, isso é importante, você tem que manter o balanço excessivo de líquido, o balanço positivo também é ruim, como vocês vão ver. Monitorar a função renal, a creatinina e a diurese, evitar a hiperglicemia, tem estudos que mostram que a hiperglicemia é um fator agravante da insuficiência renal aguda. Não usar radiocontrastes, obviamente, e fazer estudos não invasivos. Agora, se for absolutamente necessário, tudo bem, vamos usar os contrastes. Lembrar sempre de ajustar as doses de drogas e, quando ele evolui para o estadio 2, principalmente no estadio 3, aqui então, considerar diálise e considerar UTI. Uma coisa importante, que isso causa uma morbidade grande desses doentes e outras complicações vasculares, evitar sempre o catéter, se dialisar o catéter subclávio, usar preferencialmente a jugular e depois a femoral e, último, a subclávio. Vamos falar um pouquinho, só para terminar, de diálise. Aqui estão, então, as principais indicações de diálise que vocês conhecem: oligúria, certamente, ioanúria, hipercalemia, acima de 6,5 uma indicação, mas qualquer hipercalemia acima de 5,5 com alterações eletrocardiográficas é uma indicação de diálise. Lembrar disso, que vocês têm que correr sempre um eletro, procurar aquelas alterações de onda T pontiaguda, alargamento do QRS, né? E arritmias, acidemias graves, uremia, hipervolemia, uma causa importante, encefalopatia e serosites em geral. Disnatremias é uma causa importante, tanto a hiper quanto a hipo, hipertermia e intoxicações exógenas são outras indicações de diálise. Tá? Muito bom. Só para dar uma pincelada, nenhum de vocês precisa realmente saber em profundidade sobre as diálises. Lembrar que a gente tem métodos intermitentes, a hemodiálise, métodos contínuos, que é a hemofiltração, hemodiafiltração, hemodiálise de fluxo lento. E hoje a gente tem os métodos híbridos, que é uma mistura do intermitente com os métodos contínuos. Então, são tempos diferentes. Só para lembrar, as intermitentes a gente faz hemodiálise de 4 a 6 horas, quando a gente faz de 6 até 16 horas é o método híbrido, usando máquinas de hemodiálise, e acima de 24 horas são as terapias contínuas, né, hemofiltração, hemodiafiltração ou a diálise peritoneal. Né. Então, isso aqui é um estudo importante, recente, tem participação da Etienne, que é aqui da casa, que agora está lá em San Diego. É um estudo em 5 centros americanos com 618 pacientes, mostrando, principalmente depois do Rivers, né, o que acontece com a sobrecarga de volume. Então, veja a probabilidade de sobrevida em doentes críticos de UTI com sobrecarga de volume. Os que não têm sobrecarga de volume têm uma sobrevida maior do que aqueles que têm uma sobrecarga de volume. Está aqui, né? Então, sem sobrecarga de volume, com sobrecarga de volume, a sobrevida é menor. Mostrando que tomar cuidado, quer dizer, a falta é ruim, mas o excesso também é ruim. Aqui, para vocês terem uma ideia, doentes que perdem, aqui a porcentagem de mortalidade, doentes que perdem peso, estão até com pouco volume, tem essa mortalidade. À medida que você ganha percentualmente aqui, ó, tanto dialisado quanto não dialisado, quanto mais volume você retém, maior é a mortalidade. Então, fica claro hoje que o excesso de volume também é algo que vocês precisam evitar e tomar cuidado. Isso aqui é um estudo do Jean-Louis Vincent, um estudo de várias UTIs europeias, em que eles compararam o balanço hídrico e doentes com insuficiência renal aguda. Eles chamaram de ira precoce, o diagnóstico era feito nos primeiros 2 dias de UTI. E quando eles dialisavam precocemente, nesses primeiros 2 dias, diálise precoce. Né? Depois dos 2 dias, é uma diálise tardia e uma ira tardia. Então, aqui vejam, aqui doentes que não tinham insuficiência renal aguda, aqui é o balanço hídrico. Doentes sem ira tinham um balanço hídrico até baixinho aqui. Quando tinha uma ira precoce, era este balanço, e uma ira tardia, o balanço era muito maior. Então, aqueles que desenvolviam uma ira mais tardia. E o que eles mostraram? Se você dialisar precocemente, veja só, a mortalidade daqueles que tinham menor balanço, dialisados mais precocemente, tinha uma mortalidade de 39% contra 61%, tanto na UTI quanto em 60 dias era menor aqueles que eram dialisados precocemente, mostrando
o que eles querem implicar é que o balanço hídrico foi um fator determinante para a evolução desses doentes em UTI. E aí, então, isso leva, será que dialisar precocemente é melhor do que esperar o doente ter complicações? Então, tem vários estudos mostrando o seguinte, aqui, usando o critério Rifle, esses dialisavam no estadio 1, ou quando chegavam dialisados quando chegavam no estadio 2 ou 3. Veja a curva de sobrevida, os que foram dialisados precocemente têm uma sobrevida maior. Né? Então, está aqui. Esse é um outro estudo do BEST Study que nós participamos, a Etienne está aqui, e quando se dialisa precocemente com 2 dias, isso foi considerado um padrão, uma diálise tardia, 2 a 5 dias, acarretavam 14% a mais de mortalidade, e dialisados 5 dias depois, 87% a mais de mortalidade. Então, ficam indícios de que dialisar doentes críticos precocemente é melhor. Isso aqui, o Alexandre de Bolle foi um residente aqui da casa, que voltou para Fortaleza. Ele fez um estudo de 358 doentes em UTI. Ele considerou dialisar precocemente quando eles chegavam no estadio 3, mas dialisavam com 24 horas. E esses dialisados com 24 horas de compensação, em comparação com aqueles dialisados depois de 24 horas, tinham uma sobrevida maior. Isso aqui é uma casuística de Fortaleza. E aí, isso rendeu estudos multicêntricos, né? E aqui é um deles, é um estudo multicêntrico francês, de 3 anos, 620 pacientes, 31 UTIs, e eles compararam a diálise precoce, era quando chegava no estadio 3 da insuficiência renal aguda, mas eles instalavam em 6 horas do diagnóstico de estadio 3 de IRA. Outros, eles esperavam, não dialisavam em 6 horas, esperavam até 72 horas, quando aparecesse uma daquelas indicações clássicas de IRA. E nessas circunstâncias, então, estadio 3, provavelmente a todos com um estágio avançado de IRA, não houve diferença entre a diálise precoce e tardia. Por outro lado, saiu um outro estudo, esse no JAMA, recente, 2016, também na Europa, e aqui eles classificaram diálise precoce o estadio 2 contra o estadio 3, em menos de 8 horas do estadio 2 eles dialisavam ou quando chegavam no estadio 3. Então é diferente do anterior, aqui nós estamos comparando estadios diferentes de IRA, 112 doentes, 119 doentes, eram doentes basicamente cirúrgicos, idosos, eles eram doentes de UTI, a maioria necessitava de ventilação mecânica, de drogas vasopressoras, doentes graves, idosos, e o que eles obtiveram? Se vocês olharem aqui, a diálise tardia no estadio 3 desses doentes críticos dessas UTIs foi pior, a mortalidade foi maior do que aqueles dialisados precocemente. Então, fica uma indicação que talvez dialisar precocemente seja melhor, embora a gente tenha esse estudo anterior que eu mostrei para vocês que não mostrou diferença. Tá? Já tem meta-análises mostrando tanto a mortalidade quanto a recuperação de função renal, são os melhores estudos, são esses aqui, e se a gente analisar os estudos publicados, não houve diferença entre dialisar precoce e tardiamente. Então, fica uma indicação, mas a gente não tem ainda bastante evidência científica para dizer que foi melhor. Tá? E isso para a mortalidade e também para a recuperação da função renal, dialisar precoce não mudou a evolução. E, rapidamente, sobre dose de diálise, ou seja, dialisar mais intensivamente ou menos intensivamente, isso é um assunto que está praticamente resolvido. Esses trials multicêntricos responderam isso. Hemodiafiltração, diferentes doses, 35 contra 20, ou hemodiálise ou diálise intermitente, 6 contra 3 dias da semana, dialisar 6 dias ou 3 dias, não houve diferença. Então, aumentar a dose de diálise definitivamente não faz diferença. Esse é um outro estudo também do New England, multicêntrico, feito na Austrália, do Belomo, mostrando que diferentes doses de hemodiafiltração, 40 contra 20, não tem diferença. Então, superdializar definitivamente não faz diferença. As meta-análises mostram que não faz diferença dose. Você precisa dar uma dose mínima, é o suficiente, não precisa dialisar demais. Aqui é um outro estudo do japonês de sepsis, diferentes doses, nada daqui foi diferente. Então,
definitivamente a dose de diálise, outras revisões sistemáticas para a mortalidade na UTI, 90 dias, mortalidade hospitalar, permanência na UTI, permanência no hospital, doses maiores não fazem diferença. Então, isso aqui acho que é ponto pacífico. E tipo de diálise, terapia contínua versus hemodiálise, isso tem algum impacto, né? Então, aqui é o UTI da Nefro, são 2 equipamentos de contínua, esse aqui é a Gíneos que tem no Hospital das Clínicas, a gente usa muito para terapia híbrida, como vocês estão vendo, e a terapia híbrida comparado com a terapia contínua, vejo que não houve nem diferença em relação à eficiência da diálise, a grande diferença é o custo da terapia híbrida, isso aqui é o custo de terapia, nos Estados Unidos, de terapia contínua. Se vocês compararem com a terapia híbrida, o custo é metade, que é um ponto importante para a gente. No INCOR, nós calculamos um ano, olha, hemodiálise é o mais barato, intermitente com a Gíneos custava isso. Se vocês compararem com terapia contínua é muito mais cara, é algo que tem que ser considerado na indicação desses procedimentos, né? Aqui é um estudo comparando SLED com a Gíneos e a hemofiltração, 16 horas, o fluxo não é muito diferente, a eficiência foi até melhor com a SLED, a creatinina é menor do que com a hemofiltração, o tempo de ventilação mecânica foi menor com a SLED do que com o CVVH e a permanência na UTI foi menor também. E a sobrevida foi semelhante. Então, o SLED talvez seja uma alternativa na falta de terapia contínua, a sobrevida foi semelhante. Ok? Isso aqui é para mostrar, é um estudo feito no ICESP, que a gente usou, que usando essas SLEDs a gente consegue fazer até em 60% dos procedimentos sem heparina. Então, doente que tem risco de dessangramento, é uma alternativa usar SLED sem heparina. Lembrar que a peritoneal é uma técnica que não foi abandonada ainda, dá para usar, existe uma diálise hoje de alto fluxo, automática, com máquina, esse é um estudo feito em Botucatu, e que eles mostram que a sobrevida de diálise peritoneal automática, na maquininha, de alto fluxo, o resultado foi semelhante comparado com a hemodiálise. Então, é uma alternativa que a gente usa, as criancinhas certamente é a grande técnica que a gente usa para as crianças. No final da história, a gente usa terapia contínua ou hemodiálise. Vocês vejam que varia muito no mundo todo, esse estudo bastante, terapias contínuas são utilizadas principalmente na Austrália, na Europa, mas a hemodiálise é muito utilizada nas Américas ainda, né? As meta-análises não favorecem nenhum método ou outro. Na verdade, não há um método melhor do que o outro. Esses métodos são, na verdade, complementares. Então, você dialisa de acordo com o momento do doente. Se ele estiver instável, você dialisa. Se ele estiver muito instável, com mais drogas, você vai usar técnicas contínuas. Se ele estiver estável, sem droga, você usa os métodos intermitentes ou SLED. Além disso, você tem que considerar na escolha do método quanto o doente precisa perder. Se ele precisa perder muito num curto tempo, você tem que usar terapia contínua. Se der para perder relativamente pouco em pouco tempo, você pode usar as terapias intermitentes. E uma outra coisa que tem que ser considerada na escolha do método é o status neurológico. Se o sujeito tem edema cerebral, não dá para usar método intermitente, e você tem que usar as terapias contínuas também. Então, é isso que a gente acaba julgando na escolha do método. A estabilidade hemodinâmica, a necessidade de perda e o estado neurológico. Tá? O que a gente faz no HC? Para vocês terem uma ideia, a gente fazia muito terapia contínua até o ano 2000, né? E atualmente o nosso padrão é esse. Aqui em vermelho é SLED, em roxo é hemodiálise e aqui as terapias contínuas. Então, na verdade, hoje a gente faz um terço, um terço e um terço. Então, dependendo do doente, a gente faz SLED ou hemodiálise ou terapia contínua. Tá? E, finalmente, uma coisa que a gente... Qual é o momento de parar a hemodiálise? Tem muito pouco sobre isso. Esse é o único estudo bem feito que mostra que a gente geralmente para, e com sucesso, a hemodiálise quando esses doentes começam a urinar. Então, se os doentes começam a urinar mais de 500 ml sem o uso de diurético, esse é um primeiro sinal que dá para a gente parar a hemodiálise, ok? E aqui, olha, essa é a mortalidade da ira ao longo dos anos, da década de 50 até 90, ao redor de 50%.
É um absurdo que uma doença como essa mate de cada 2 doentes, um vai morrer, né? Felizmente isso está mudando, ao longo dos últimos anos a mortalidade tem caído, isso são dados americanos. Isso aqui são 50 anos de HC, o professor Emil Sabaga, pioneiro da insuficiência renal aguda aqui, da nefrologia. Isso aqui no HC a mortalidade era 40%, ela ficou ao redor de 50%, 60% até muito recentemente, portanto isso não mudou muito o quadro, mas felizmente naquele levantamento de 9 anos a mortalidade parece que finalmente está caindo. Então isso se deve aos cuidados de UTI, a essas mudanças dos conceitos de insuficiência renal aguda. Felizmente a gente está fazendo alguma coisa, mas a mortalidade ainda está alta, em torno de 45%, 40%, que é muito alto. E esse é o último slide, só para dizer, antigamente, e acho que a gente fez muito disso, né, o doente com insuficiência renal aguda saía da insuficiência renal aguda, da UTI ou do hospital, a gente dava a mãozinha, até logo, passe bem, o senhor está curado. Hoje, a gente já sabe que não é bem assim. Isso aqui é um estudo muito interessante do Liano, que estudou insuficiência renal aguda na década de 90. Aí ele teve a brilhante ideia de 10 anos depois, foi ver o que aconteceu com aqueles doentes que tiveram insuficiência renal aguda. Então, na população de Madrid, ele conseguiu levantar. Se vocês olharem aqui, ó, pacientes que na época que tiveram insuficiência renal aguda, essa é a expectativa de sobrevida desses doentes que não tiveram insuficiência renal aguda, da população em Madrid. Os doentes que tiveram insuficiência renal aguda, esta foi a sobrevida após 10 anos da insuficiência renal aguda. Outros estudos mostram a mesma coisa. Se você dividir por faixa etária, aqui são os habitantes de 30 a 50 anos, 50 a 70 e com mais de 70. Essa é a sobrevida esperada 10 anos depois desses doentes. Todos eles que tiveram insuficiência renal aguda nessas faixas etárias têm uma sobrevida menor. Então, alguma coisa a IRA marcou. Não sei se marcou a gravidade da doença ou se a própria IRA está causando isso, mas o fato é que, hoje em dia, a gente não dá mais tchauzinho para os doentes com insuficiência renal aguda, eles devem continuar sendo seguidos nos ambulatórios, existe uma incidência aumentada de doença renal crônica e, aparentemente, eles têm uma mortalidade maior a longo prazo. Tá? Então, isso é o que eu queria falar para vocês de insuficiência renal aguda. Estou às ordens para responder perguntas que vocês queiram fazer.